Fala pessoal, hoje nós vamos analisar o relatório trimestral da Alphabet. E para quem não sabe quem é a Alphabet, é a holding que controla o Google, certo? A gente vai ver como essa gigante da tecnologia se saiu no terceiro trimestre de 2024. Eles lançaram o relatório há alguns dias, agora no final desse mês que passou, certo? Eu vou destacar os principais pontos positivos, é claro, os desafios enfrentados, aqueles pontos negativos que ela está tendo que contornar e o que a gente espera daqui para frente, certo? E se você é investidor, se está curioso para entender um pouco mais sobre a empresa, fica comigo até o final desse vídeo. Já vai o disclaimer. Todo o conteúdo que é apresentado aqui é apenas a minha forma de entender a empresa, é a minha forma de investir e não é de forma alguma recomendação de compra e venda de ativo ou indicação de investimento, até porque a gente não faz isso. O que a gente quer aqui passar é educação financeira para as pessoas. Então, apenas entendam como funciona e tomem as suas próprias decisões de investimento, mas com a nossa ajuda para pelo menos entender a dificuldade que é esse tipo de relatório, certo? Então, bora pro vídeo. Antes de mais nada, para encontrar o relatório da Alphabet, a gente digita Google. Na verdade, a gente digita GOG, né? A gente digita GOG. Vou até mostrar aqui para vocês como que faz. Olha lá. Vai digitar assim, ó. Google IR, que vem de Investor Relation. É basicamente o relações de investidor do Google, certo? Quando você colocar assim, vai aparecer os relatórios trimestrais, vai aparecer aquele anual, tudo certinho. Nesse caso a gente vai pegar o trimestral, então é o Quarter 3, a gente vai no Earnings Release e pega ele. É basicamente esse daqui que eu peguei, certo? Então, vocês só precisam fazer isso para poder encontrar o de vocês. Eu vou passar só as principais informações, vocês podem ver que aqui está tudo em inglês. Então eu vou passar aqui destacando para facilitar para vocês não terem também muita dificuldade, não precisar tentar traduzir nada. Então, vamos só dar aquela resumida rápida, para vocês terem uma noção de como está a situação da empresa. E no final eu mostro os indicadores da empresa principais que eu uso para tomar minhas decisões de investimento e explico para vocês basicamente o que eles são, certo? Então, vamos lá. A Google no terceiro trimestre teve um crescimento sólido na sua receita, um crescimento muito forte, aumentou 15% ano contra ano, chegando a 88,3 bilhões. Vale ressaltar que 87% da sua receita, que é isso daqui, certo? 87% da sua receita vem dos serviços Google, que inclui basicamente a questão do ADS, né? O YouTube ADS, o Google ADS, o Google Pesquisa, aquela parte mais forte do Google, a parte que dá dinheiro de verdade, certo? Tem a outra parte da nuvem também, que está começando a ter um crescimento ali. Inclusive, vale ressaltar, o Google Cloud teve um crescimento muito forte, foi 35% nesse trimestre, certo? Ele aumentou para 11 bilhões e foi um crescimento muito sólido. Assim, não é natural e ela vem aumentando e tendo esse crescimento trimestre a trimestre, ou seja, bateu isso agora, nos próximos há uma tendência dele continuar ali evoluindo, até porque é onde o CEO está investindo forte, a questão da IA. O Google Cloud ele cresceu bastante porque ele está sendo impulsionado por essa alta demanda de soluções por IA e eles estão investindo forte nisso para poder trazer esse aumento. Então é um aumento justificado e há uma tendência disso continuar crescendo conforme eles continuem trabalhando em cima disso, certo? Então isso vem mostrando melhoras e os números meio que confirmam isso, certo? Então, o operacional dela teve um crescimento de 34%, com um aumento de 4,5 pontos percentuais na margem, indo para 32%. Esse aumento absurdo, certo? Absurdo, e impulsionado por esse investimento na IA. O lucro líquido cresceu 34%, alcançou 26,3 bilhões, vocês não estão vendo aqui, mas tem lá mais embaixo, eu já dei uma resumida no relatório para facilitar para vocês visualizarem, né? O lucro por ação foi para 2,12, ele era 1,50 e pouco, se eu não estou enganado, aumentou 37%, isso é absurdo de alto, foi um aumento gigante, certo? O CEO, o Sundar Pichai, ele comenta que ele vem destacando que eles estão focando sim em IA, e esse foco na IA está trazendo resultados muito positivos para a empresa, tanto na pesquisa quanto na cloud, com eles implementando ela cada vez mais e tendo esse aumento graças a isso na adoção dos produtos dele e o principal, no fechamento de contratos maiores, que as pessoas estão começando a valorizar
esse aumento de qualidade do serviço deles, que já era muito bom, mas que a IA com certeza facilita muito mais, né? Então isso trouxe um forte crescimento na receita, como eles comentaram, graças a esse investimento que eles vêm fazendo. Então é uma alavanca de crescimento, e eles vão continuar tentando otimizar isso e deixar eles simbióticos para poder ficar cada vez melhor e poder estar ali sempre concorrendo com as outras empresas que eles são rivais, né? Inclusive vale ressaltar, para quem não sabe, os principais concorrentes deles são a Amazon, né? Na questão da cloud, por causa da AWS, que é muito forte. E na questão da pesquisa tem o Bing, tem o DuckDuckGo, né? Que é aquele navegador mais privado, que tem aquela história toda do Google utilizando as informações para trazer anúncios mais otimizados, aquela coisa toda. Teve gente que não queria e começou a usar o DuckDuckGo. Enfim, tem essa história toda. Então, ele tem esses concorrentes ali, o Bing e o DuckDuckGo, que não é bem um concorrente, mas está ali, né? O YouTube, eu não diria que tem concorrentes, mas tem outras alternativas, como os streamings, né? A plataforma de streaming. O TikTok, por exemplo, tem aqueles vídeos pequenininhos, mas é aquela coisa, o YouTube é muito forte nesse sentido. Mas o Google vem sentindo um pouquinho ali no ADS por conta desse aumento na concorrência. Então a publicidade ali está ficando cada vez mais concorrida e ele vem sentindo um pouco isso, certo? Então os principais concorrentes dele nesse sentido são esses, basicamente. Não há outros assim que a gente possa vislumbrar nesse momento, exceto naquelas pequenas apostas que eu ainda vou explicar para vocês. Mas vamos lá. Como eu tinha comentado, o Google Network teve uma pequena baixa ali de alguns 100 milhões, né? É pouca coisa, nada tão relevante ainda. Saiu de 7,7 bilhões para 7,5 bilhões, impactado principalmente por esse aumento na concorrência da publicidade digital, né? Mas ainda não é uma coisa assim preocupante, é uma coisa irrisória, é um valor muito baixo, então não preocupa, certo? Eu vou ressaltar essas pequenas apostas e vocês vão entender o que eu quero dizer. Houve um pequeno aumento ali na receita? Houve, mas ela ainda tem uma despesa muito grande, então ela ainda não dá lucro, certo? E essas pequenas apostas são aquelas pequenas empresas que estão ali investindo agora para talvez ter um retorno no futuro. Tem uma empresa de carros autônomos que ele está ali investindo, tem uma que trabalha com inteligência artificial, outra que trabalha ali nos serviços de saúde. E é até bom ressaltar isso, porque você pode ver que esses são setores que estão sendo visados pelas empresas de tecnologia, porque existem possibilidades futuras de começar a dar algum tipo de retorno. Então, eles estão ali, certo? Focando nisso, porque é onde parece que está o ouro. E se em algum momento eles conseguirem acertar muito bem, essas empresas começam a se tornar bem lucrativas e aí a situação pode ficar muito boa, certo? Então a Waymo está ali, de olho, tentando fazer uma coisinha para ver se tem algum retorno no futuro. Tem a concorrência da Tesla, que é absurda, a Waymo está muito longe de chegar muito perto disso, mas tá lá, existe alguma coisa. Assim como a Verily, né, que está ali buscando essas soluções de saúde digital. Acho que vocês já devem ter ouvido falar agora, então, principalmente lá fora tem essa questão de você não precisar ir tanto aos médicos, já existe aquele atendimento personalizado ali no aplicativo mesmo, em que as principais coisas básicas eles conseguem ali já ter uma noção do aplicativo e até meio que medicar a pessoa para que ela possa se cuidar sem precisar sair para um posto médico e tendo menos custos, é claro, né? Porque lá nos Estados Unidos o serviço é pago e aqui é pago também, mas é pago por impostos, não é um pagamento direto, né? Então, enfim, não vamos entrar nesses detalhes. Vamos voltar para os pontos do nosso relatório e vamos ressaltar que eles tiveram alguns custos com reestruturação, incluindo algumas demissões, otimização do escritório, eles vêm citando isso aqui, certo? E com isso teve um gasto adicional de 607 milhões. Não é algo tão relevante, mas é um gastozinho que tem ali a mais que poderia estar aumentando um pouquinho mais o lucro. Eles tiveram esse ponto, certo? Essas pequenas apostas vão dar prejuízo ainda por um bom tempo. Tá um valor bem discrepante, certo? O prejuízo de 1,1 bilhão é um prejuízo ok, mas não afeta porque a receita deles é gigante. Então, ok, não é tanto assim, mas tá lá. Se der retorno um dia, a gente acredita que
a margem de retorno vai ser muito maior do que investido. Então vale a pena. Ela continua investindo nessa pesquisa e desenvolvimento nessas áreas para, quem sabe, ter um retorno futuro, né? Não vou comentar a questão do programa de dividendos ou de recompra, porque é mais fácil ver um apanhado anual. E isso eu vou mostrar na planilha no final desse vídeo, certo? Então fiquem até o final para vocês conseguirem pegar essas informações que ficam mais claro para vocês poderem entender. Eu não vou destacar todos os pontos do relatório porque eu não acho válido, certo? Pesquisa e desenvolvimento, eu vou ressaltar que teve um pequeno aumento ali de 1,2 bilhão mais ou menos, porque é uma empresa de tecnologia, ela precisa continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento para conseguir encontrar novas alavancas de crescimento. É inevitável, ela precisa fazer isso. O dia que ela não fizer isso, aí você vai ver um problema de empresa, porque é necessário. Agora, existem casos que você começa a soltar dinheiro demais nessa área e começa a ser um problema, que é o vulgo Meta. Inclusive Meta, bem lembrado, a Meta também é uma concorrente deles. Acabei esquecendo, eles também têm a questão do ADS. Mas, enfim, eles precisam continuar investindo desde que não seja um investimento exagerado. E não é o caso do Google, como vocês podem ver. Então, ok, o balanço deles é sólido, os resultados deles são sólidos, certo? Apresentaram um trimestre muito sólido, um crescimento muito bom na receita e no lucro, muito bom mesmo, impulsionado principalmente pela cloud, como eu comentei, e pela inovação na IA, né? A empresa ainda tem esses desafios, é claro, mas eu acredito que ainda não assusta essa questão da publicidade digital, por exemplo, que eu tinha comentado com vocês. E essa aposta nos novos negócios, a gente não pode considerar bem um desafio, mas é aquela coisa, eles têm que transformar aquilo numa forma de rentabilizar em algum momento no futuro, né? E esse é basicamente o desafio deles, conseguir rentabilizar isso no futuro, descobrir como eles vão fazer isso. Mas ela está bem posicionada, está ali tentando, está ali investindo, como vocês podem ver, então está bem posicionada. A gente só precisa acompanhar as outras empresas ali, ver como é que está a evolução deles, do concorrente, porque também não adianta só estar de olho nas nossas e não olhar as outras. E aí talvez, se a gente não analisar isso bem, a gente pode acabar perdendo alguma evolução da concorrência no futuro, né? Então, vale a pena ficar de olho, E vamos para os indicadores, né? Vamos para os indicadores também para não se estender demais nesse vídeo. Eu já adicionei as informações para poder pegar esses indicadores aqui, então vamos lá. Como vocês sabem, o Google é basicamente uma empresa do setor de conteúdos e informações na internet, é isso. O PL dela está ali em 22, não é ruim porque é uma empresa americana, empresa de tecnologia, então tá ali próximo dos 20 é ok, diferente das brasileiras que a gente tem um outro parâmetro, mas para uma empresa americana de tecnologia, muito bom, tá dentro da normalidade. Lucro por ação de 7,69 dólares e o yield dela, somando dividend yield e recompra, baseado nas informações que eu já peguei, está ali próximo dos 3%, que para uma empresa de tecnologia é natural, porque normalmente os yields deles são baixos nesse sentido, porque elas ganham no crescimento. Aí eu peguei uma média ali de valorização nos últimos 10 anos, uma média, né? Uma média de crescimento ali nos últimos 10 anos e está em 26% somado ao yield, ou seja, deu 23% mais ou menos de valorização ano a ano. Mas não significa que daqui a um ano ela vai crescer 23%. Significa que na média dos 10 anos ela cresceu ali 23% ao ano. Isso é bom, isso mostra que ela está tendo um crescimento constante e que o seu retorno principalmente vai vir da valorização. Nem tanto do dividendo e da recompra, mas vai ter ali alguma coisinha entrando no dividendo e recompra. E inclusive um ponto que vale ressaltar, aqui está 3%, mas está 3% para quem comprou agora, no caso para quem está comprando agora, no preço dela agora, certo? Vou até recarregar a página para poder mostrar essa informação. Mas imagine para quem comprou um ano atrás, por exemplo, o preço do Google era outro, para quem comprou 5 anos atrás, por exemplo, o preço do Google era outro. Então esse yield já começa a ser uma coisa diferente, entendeu? Porque o preço dela há 5 anos atrás não era o mesmo de agora. O preço dela há um ano atrás não era o mesmo de agora, entendeu? A 7,75, mas ela já esteve 130. Então aí o seu yield começa a ser um pouco maior porque você comprou mais barato. E essa é a ideia do investimento de longo prazo, certo? A gente comprar ela em algum momento, ela valorizar mais para frente, o seu yield vai começar a ser maior porque você comprou quando ela estava mais barata. Então não vale a pena se prender tanto a esse número em si dos 3%, porque no fim das contas depende muito do preço que você compra, certo? Mas obviamente não significa que você tem que procurar o fundo do poço, porque se você compra agora e ela continuar crescendo, você nunca vai achar o fundo, certo? Então
compra, vai fazendo as suas compras ali dos outros, do que você for sentindo que não é muito, ou que tá mais inferior, que tá maior, que tá mais descontado, enfim, baseado na sua análise, vocês vão acabar escolhendo as suas empresas. E os principais indicadores que você vai poder tomar para comparar com as outras empresas do setor vai ser esse PL, que é basicamente a divisão do preço sobre o lucro por ação. E aí você vai ter uma noção, não é como se existisse uma regra padrão, mas esses dois indicadores são mais para você ter uma análise comparativa com as outras empresas do setor. Quem tiver mais baixo, provavelmente vai estar com um indicador melhor do que as outras, mas você não pode analisar eles individualmente, você tem que analisar as outras informações, a saúde da empresa, se ela está dando retorno, se está dando prejuízo, se existe alguma coisa futura que pode ser um problema para ela, se existe um horizonte futuro que pode estar dando, pode estar sendo positivo para ela, se as margens dela são consistentes e são boas, como a da Google, por exemplo, 37% é uma margem muito boa, a margem EBITDA dela, então você precisa analisar isso. Obviamente esses dois indicadores aqui isolados acabam não sendo tão válidos de se analisar, mas aí você comparando ela com as outras do setor, você vai conseguir ter uma noção melhor. Eu vou fazer um outro vídeo ainda da Amazon e de algumas outras empresas de tecnologia mais importantes, até para a gente poder ter uma análise mais comparativa e aí ter uma noção melhor dessas informações de comparação entre PLs, comparação entre EV e EBITDA, e aí a gente vai tendo uma noção melhor de como usar esses indicadores da melhor forma, mas usando ele para empresas de qualidade, porque não adianta olhar uma empresa que tem um PL muito baixo, um EV muito baixo, um EV EBITDA muito baixo, mas de repente é uma empresa ruim, uma empresa que não tem um horizonte futuro. Então a gente tem que analisar tudo comparativamente, certo? A empresa do Google está com 235 bilhões de lucro acumulado, e dinheiro acumulado que pode ser distribuído de alguma forma, utilizado para uma outra coisa, certo? Então ela tem muita segurança no momento, 2 trilhões aqui, praticamente 2,1 trilhões de valor de mercado hoje, é absurdo, não é à toa que ela é uma gigante da tecnologia, certo? Então esses indicadores mostram isso e a gente pode utilizar eles comparativamente para poder ter uma noção ali de quem está numa situação boa no momento. Crescimento do EBITDA 19% ano contra ano. Não significa que ele vai crescer 19% por ano, mas significa que numa média ali de 10 anos, 19% de crescimento. 21% de crescimento ano contra ano, lucro líquido. Isso é absurdo. Como eu falei, crescimento ponderado, certo? A gente utiliza crescimento ponderado, significa que ali juntando 10 anos, fazendo aquela continha, o CAGR dela tá ali em praticamente 20% por ano. Isso é muita coisa, cara, isso é muita coisa. Isso só mostra que é uma empresa de crescimento muito forte. E ela não tem dívida, né? Dívida líquida EBITDA dela tá zero porque ela não tem dívida, ela tem mais caixa do que dívida. Então, cara, é uma empresa muito segura. Eu acho que não tem muito o que falar mais dela, não. Ela é uma empresa muito segura, certo? Uma empresa que vem trazendo trimestre a trimestre, ano a ano, resultados absurdamente positivos e que continua tendo horizontes porque ela continua investindo em coisas que ela vê que pode dar um futuro mais pra frente, como a Waymo, a Verily e algumas outras coisas. Pode não dar certo, mas ela pelo menos está tentando e está de olho nas opções corretas. Então é basicamente isso. A gente vê que ela tem visão. Ela tem visão e ela já tem alguma coisa ali que está dando a receita garantida para ela poder continuar tentando essas outras coisas. Então isso é muito positivo, certo? Para finalizar, eu quero deixar só mais aquele lembrete de vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações, certo? Para não perderem os próximos vídeos, inclusive os vídeos comparativos que a gente pode utilizar os indicadores dela para comparar com as outras empresas da tecnologia e a gente ter uma noção um pouco melhor de cada uma delas, certo? E não esqueçam de dar o like para que esse vídeo possa ser entregue para mais pessoas que talvez estejam precisando dessa informação e que não entendam muito bem do inglês para poder estar acompanhando as empresas que eles querem comprar, às vezes não sabem muito bem como que vai entrar nesse mercado ali das empresas americanas, né? Porque eu coloquei o ticker da empresa americana, mas ele também pode ser comprado via BDR, né? Que é acho que é o Google 34, se não me engano. Google 34, GOGL 34 é a BDR do Google aqui no Brasil. Então você não precisa necessariamente comprar pela empresa americana, por uma corretora americana. Você compra aqui no Brasil mesmo, pelo Google 34
que você também pode se expor ao Google se você achar válido e achar que convém, baseado nos seus indicadores, baseado nas suas opções de decisão de investimento para uma empresa ou para outra. Então, o que você achar válido, certo? No meu caso, eu tomei decisões baseadas em algumas coisas e eu tenho ela em carteira, mas baseado nas decisões que eu tomei, baseado no preço que eu comprei na época, eu achei que era interessante, enfim. As nossas decisões são tomadas baseado nisso. Então, tome a sua decisão de investimento e continue acompanhando também as suas empresas para que você possa pelo menos saber como que elas funcionam, certo? É isso aí, a gente está finalizando esse vídeo. Se você gostou dele, deixa aquele like e nos acompanhe nos próximos, certo? Valeu, tenham todos um ótimo feriado que está vindo aí. Fui!